Bom dia, galera, boa tarde e boa noite. Professor Milton para mais uma aula aí de geografia, tá? Vamos ver aí a unidade 4 do tema do nosso livro, tá? Que vai falar sobre o clima e as formações vegetais. Lembrando, tá, galera, que eu publico nas semanas aí uma aula do Centro de Mídias e uma aula correspondente aos temas do sétimo ano e uma aula aí do sexto ano, que foram temas que faltaram para nós terminarmos o ano passado e para vocês não ficarem aí com esse atraso, tá? Eu vou publicar um vídeo por semana do livro do sexto ano e da aula do Centro de Mídias, ok? Para que vocês não venham perder o conteúdo e posteriormente eu aí também publico as aulas do livro do sétimo ano assim que terminarmos os pontos mais importantes aqui do que faltou o ano passado. Bom, o material utilizado é o livro aí, Convergências Geografia, okay, da autora Valquíria Garcia. Hoje nós vamos trabalhar da página 128 a 137. Na página 128 vocês vão ter aí a unidade 4 do livro, ok? Com o tema o clima e as formações vegetais. E essas aulas serão divididas aí em 3 capítulos, ok? Capítulos 11, 12 e 13. E o capítulo 11 vai tratar do tempo atmosférico e clima. O capítulo 12, fatores do clima. E o capítulo 13, formações vegetais no mundo, ok? Então vamos lá. Aqui na página 129 tem aqui uma espécie de iniciamento, tá? Iniciando a nossa rota, iniciando o nosso tema, onde tem algumas perguntas aí para vocês fazerem as reflexões a respeito delas, ok? Quais os elementos naturais estão representados nesta fotografia? Converse com seus colegas sobre como o clima influencia o desenvolvimento de formações vegetais e como o ser humano tem transformado cada vez mais a questão do ambiente, ok? A questão aí das formações vegetais. Qual é o papel do ser humano nesse processo de transformação? Vamos lá para a página 130, ok? Onde nós vamos ver aí a diferença entre tempo atmosférico e clima, ok? Quando você abre a janela para ver se está chovendo, se está sol, se está quente, se está frio, enfim, você está vendo aí o tempo atmosférico. O tempo atmosférico é um tempo momentâneo, tá? É o tempo daquele momento, daquela hora que você olhou, daquele dia, ok? Já o clima, ele exige aí uma série de fatores, uma série de estudos, tá? O tempo, o clima, na verdade, ele é um registro de estudos, ok? Durante certo período de tempo, eles vão observar aí, né, as paisagens, os locais, as temperaturas, enfim, toda a condição climática que existe e a partir disso eles vão aí determinar qual é o clima de determinada região, de cada cidade, estado, país, área do país, enfim. Tá? Um país de dimensões territoriais imensas como o Brasil, nós temos diversos tipos de clima diferentes durante o mesmo período do ano, tá? Com mais chuvas, menos chuva, com mais pressão atmosférica, enfim, tá? Com temperaturas mais elevadas ou menos elevadas, tudo isso está relacionado a essa questão aí do clima, ok? Seguindo aí para a atmosfera terrestre, tá? O que seria essa atmosfera terrestre? A atmosfera terrestre, meus queridos alunos, seria aí o conjunto de gases, tá? A interação de elementos na atmosfera. Esses elementos aí vão influenciar diversos fatores, diversas relações na nossa condição de vida, tá? Vamos ter aí temperatura, pressão atmosférica, umidade, enfim. Dentro dessa lógica aí, nós vamos ter a influência, né, de
do clima e da temperatura dentro aí da atmosfera terrestre. Dentro da atmosfera terrestre, nós vamos ter aí as suas subdivisões. Tá? A atmosfera terrestre apresenta variações de temperatura e composição que as distinguem em camadas. Nós vamos ter aí, ó, como vocês podem observar, uma, duas, três, quatro, cinco, tá? 5 tipos aí de divisões da atmosfera. Nós vamos ter aqui a exosfera, onde é o ar é mais rarefeito, ok? Como vai dizer aqui, tá? Ele tem o ar é tão rarefeito que acaba desaparecendo no espaço sideral. Termosfera. A termosfera, ela tem aí a altitude no final da mesosfera, ok? É aproximadamente de 500 quilômetros quadrados. Então, ela é responsável aí, tem como principais características a radiotelefonia, ok? E ela aumenta a temperatura de acordo com a altura. Já na mesosfera, nós vamos ter aí a altitude final da termosfera, ok? E, diferentemente aqui da termosfera, na mesma mesosfera, diminui com o aumento da temperatura, ok? Na mesosfera, na termosfera eu vou ter o aumento da temperatura com a elevação da altitude e na mesosfera o inverso. Na estratosfera, ok? É o final da troposfera, ela tem maior parte do ozônio, tá? É responsável por maior parte da produção de ozônio presente na atmosfera. Gás que, como vocês sabem, absorvem a maior parte dos raios ultravioleta, né? Por esse motivo, a temperatura nessa camada se eleva conforme o aumento da altitude também. E aí a troposfera, tá? Que é a que nós vivemos, é o local que nós estamos, onde tem a maior parte aí da formação terrestre, ok? Da paisagem terrestre. Vamos lá agora para os ventos na atmosfera, ok? Então, o que é os ventos e a sua influência, ok? Os ventos aí, eles são, tá, importantes para nossa vida, ocorrem grande parte dos fenômenos naturais. O vento é o ar em movimento, como vocês vão ver. Os ventos vão se deslocar de áreas de alta pressão para as de baixa pressão, como vocês vão observar aqui no gráfico elaborado, na ilustração elaborada, ok? Então, ele vai ocorrer aí de depressões para receptores, tá? De partes dispersoras para receptoras. Então, o vento aí vai fazer com que influencie de várias formas aí no clima do planeta, tá? Os ventos também ocorrem aí, se deslocam em escala global, como nós vemos aqui no globo, e conforme temos a setinha aqui. No que está em azul, nós vamos ter as correntes dos ventos polares, que partem dos polos, ok? Em direção aos trópicos de Câncer e aos trópicos de Capricórnio, tá? Como vocês vão observar aí. Nós vamos ter as correntes de ventos do oeste, que partem dos trópicos em direção aos polos, então é o inverso. E eu vou ter aí as correntes de ventos alísios, que partem dos trópicos em direção à linha do Equador, é o que está em vermelho, e vocês vão observar aqui o movimento pelas setinhas, ok? Então, vamos lá. Nós vamos aqui ver agora os climas no mundo. O clima vai interagir com diferentes elementos naturais, tá? Ele tem aí a influência, no desenvolvimento, ele influencia no desenvolvimento aí das vegetações, do regime dos rios, tá? Das formas de relevo, enfim. Em cada uma aqui das legendas, vocês vão observar os tipos de clima, ok? Como eu falei anteriormente, o Brasil, por ser aí um país de dimensões continentais imensas, e outros países como Estados Unidos, Rússia, tá? E nos continentes, como vocês podem observar aí pela legenda, peço que vocês
vejam isso bonitinho posteriormente, com mais calma, tá? Que cada cor aqui vai representar um tipo de clima, tá? Quando você tem aqui o clima equatorial, tá? Com esse laranja mais escuro, eu vou ter altas temperaturas. Já em outros que eu vou ter aí o clima frio, no que é roxinho aqui, vocês vão ver que o clima é mais frio. Então, cada legenda aqui, peço que vocês observem isso com atenção, para vermos os diferentes tipos de clima e como aí os climas influenciam na vegetação, tá? Em países de clima tropical, você vai ter aí maior facilidade para plantações, como é o caso do Brasil. Então, em países de clima mais frios, de regiões que passam por essa temperatura, você vai ter uma maior dificuldade para determinados tipos de plantações e vegetações. Vamos aqui agora para os climogramas, ok? Os climogramas aí é uma espécie de gráfico, tá? Que vai avaliar aí como o desenvolvimento da temperatura e do clima, né? Em determinada região ao longo do ano, ao longo dos meses, ao longo do período estudado, ok? Nós temos aqui um climograma aí da cidade de Goiânia, ok? Analisado, tá? Então eles analisaram aqui mensalmente esse gráfico e vão ver aí o nível de chuvas e o nível de ventos, tá? As barras azuis, como vocês podem ver aqui, vão mostrar a média de chuvas e a linha vermelha a média de temperatura, conforme demonstra o gráfico, ok? Então vocês vão ver aí as variações da temperatura ao longo dos meses e a variação dos níveis de chuva também ao longo dos meses do ano que ele foi estudado, tá? Vamos lá agora para a parte aqui que nos cabe, a página 135, que vai também falar aí dessa medição, ok? Essa medição é importante porque melhora o nosso conhecimento das características da região, ok? Então, é feita aí uma análise, ok? Desses estudos. Tem aqui o relógio. Nesse relógio eles vão fazer um estudo de 6 horas. A cada 6 horas eles vão fazer aí essa medição. Vão somar, tá? Qual era a temperatura às 4. Vão dividir por 4 e vão chegar à temperatura média aí para eles analisarem, ok? Então, eles fazem esses cálculos do horário com a temperatura. Vejam aqui, tá? O relógio, os termômetros, eles vão fazer a comparação, vão fazer as somas e a divisão e chegarão aí ao resultado final. Vamos lá, galera, então. Os exercícios que vocês têm que fazer aí são 7 exercícios, tá? Das páginas 136 e página 137, organizando o conhecimento. A questão 1, quais são as camadas da atmosfera terrestre? Vocês vão lá na página 131 e vocês vão ter lá os elementos da atmosfera, tá? As camadas da atmosfera, e vocês vão descrever aqui uma a uma. Em qual camada da atmosfera ocorre a maior parte dos fenômenos atmosféricos? Então você vai observar lá qual das camadas da atmosfera em que ocorre a maior parte dos fenômenos atmosféricos. O exercício 3, identifique quais as principais correntes de vento de cada texto se refere. Então você vai lá naquela parte que tem o globo terrestre, ok? E vão ver as relações das letras A, B e C e vão colocar aqui o nome em cada uma delas. O exercício 4 pede para vocês observarem o mapa da página 133 e em seguida escolha um dos climas e descreva suas características no caderno. Então, lá na página 133, vocês têm lá o globo terrestre, aquela parte dos climas no mundo, ok? Vocês vão escolher um e fazer a descrição desse
desse tipo de clima no mundo, ok? Então vamos lá para o exercício número 5, que diz assim: leia as manchetes abaixo e interprete-as de acordo com as questões a seguir. Tempo mais seco favorece florada de ipês rosa em Teresina. Especialistas dizem que o clima do Espírito Santo tem características de semiárido. Qual das manchetes, na letra A, descreve as variações no tempo atmosférico? Qual das manchetes no jornal descreve a ocorrência de variações climáticas de acordo com o que você estudou neste capítulo? Explique a diferença entre clima e tempo atmosférico. Lá no comecinho do vídeo, né, eu falei para vocês qual deles fala a diferença entre tempo atmosférico e clima. Vocês vão mostrar aqui qual das duas notícias está falando sobre o tempo climático e qual está falando sobre o clima. Tá? O tempo atmosférico e qual está falando sobre o clima. Você vai mostrar qual notícia está falando de um e qual notícia está falando de outro e explicar a diferença entre tempo atmosférico e clima. Na página 137, tá, meus amigos, vocês têm o exercício de número 6, que diz assim: observe as fotografias e responda as questões a seguir. Então vocês vão observar essas duas imagens, essas duas fotos, e vão colocar aí responder as questões propostas. De acordo com o que você estudou, identifique os tipos climáticos das paisagens retratadas nas fotografias acima. Então, galera, lá na página 133, de novo, tem os climas, vocês vão ver a imagem e vão descrever qual clima está na foto A e qual clima está na foto B. Na letra B, identifique os elementos da paisagem que levaram à resposta anterior. Então, vocês vão identificar os elementos que estão presentes para justificar a sua resposta. E, na letra C, descreva as características dos tipos climáticos apresentados nas fotografias A e B. Então, vocês vão descrever aqui, olhando lá no mapa, tá? Nas legendas da página 133, os tipos climáticos que estão presentes aí. Bom, exercício 7. Analise o climograma abaixo e responda as seguintes questões. Quais são os meses que registram maior volume de chuva? Lembrando que o volume de chuva é o que está em azul e a temperatura é o que está em vermelho. Então, vocês vão acompanhar o gráfico aqui e vão ver em qual mês eu tenho o maior volume de chuvas. Quais são os meses que as temperaturas se mantêm mais elevadas? E quais os meses que elas permanecem mais baixas? Então, vocês vão verificar o gráfico aqui, tá? A linha vermelha, e vão ver qual mês do ano eu tenho a temperatura mais elevada e qual mês do ano eu tenho a temperatura mais baixa. Ok? E a letra C, descreva as principais características do clima dessa cidade. Quente ou frio ou seco? Justifique sua resposta. Então, você vai ter aí, de acordo lá com o mapa da página 133, né, você vai justificar se o clima é mais seco, se é mais quente, se é mais frio, se é mais úmido, comparando lá com as legendas da página 133, tá? Um abraço a todos, acompanhem as aulas, tirem dúvidas, não deixem de fazer os exercícios.